Então, continuando, nós vimos que o sequenciamento de DNA gera uma quantidade muito grande de dados. E isso já se colocava como uma questão, né, para ser encaminhada aqui por meio da bioinformática, né, a ciência da computação, a tecnologia da informação, já na época lá do sequenciamento do primeiro genoma humano, antes de 2005. Com o advento das novas tecnologias de sequenciamento, isso se tornou ainda mais importante, porque a quantidade de dados geradas a partir de 2005 é colossal. Então aqui o que nós temos, né, vimos na primeira geração Sanger, né, o sequenciamento do primeiro genoma humano, do genoma dos organismos modelo, né? Então, toda essa questão tecnológica dos equipamentos de sequenciamento, tá? Esse sequenciamento realizado em laboratórios, no caso do genoma humano, espalhados pelo mundo todo, já com o advento da internet, poder reunir esses dados em bancos de dados e disponibilizar esses dados pelos grupos colaboradores através das tecnologias de informação, através das sequências depositadas no GenBank, como a gente falou. Então, a partir de 2005, essa nova geração, a gente conhece como NGS, Next Generation Sequencing, tá? Então, as tecnologias de ultrasequenciamento de DNA. E as plataformas principais são essas, sendo que a primeira plataforma, que foi a 454 da Roche, ela foi descontinuada há coisa de 3 ou 4 anos atrás, e hoje em dia o que nós temos é a tecnologia Illumina, que domina o mercado, e outras tecnologias que disputam o mercado com a Illumina. Sendo que nós veremos, pessoal, que essas tecnologias elas não são autoexcludentes. Na verdade, elas são complementares muitas vezes. Tá? Então nós vamos ver em detalhes como que acontece esse sequenciamento, tá? Que ele tem então uma performance muito maior em termos de quantidade de bases geradas, uma acurácia, ou seja, a qualidade da base lida, né? O fato da base lida no equipamento corresponder à base no DNA que está sendo lido, essa acurácia muito alta, devido a essa alta sensibilidade, uma maior rapidez e uma baixa de custo muito considerável. Né? Se a gente lembrar, o primeiro genoma humano custou 3 bilhões de dólares. Nós vamos ver o que significa então essa baixa de custo e da acurácia. Então nós vimos Sanger e veremos então a segunda geração. Tá? Então no Sanger, só voltando aqui, a clonagem do fragmento, né, que a gente tem, a amplificação do DNA lá do plasmídio para poder fazer a reação de sequenciamento, utiliza então o organismo hospedeiro, no caso bactéria. A partir da segunda geração aqui com Illumina, ainda se exige a amplificação do fragmento para poder ter o sequenciamento, mas é uma amplificação clonal in vitro, onde eu não preciso mais de um organismo hospedeiro, tá? Porque isso também pode causar problemas no meu sequenciamento. Aqui, a partir do momento que eu tenho essa amplificação clonal in vitro, eu tenho maior controle sobre esse processo. Né? Nós veremos a terceira geração, que é o sequenciamento de molécula única do DNA, então não preciso mais nem de amplificação clonal, e a quarta geração, que é uma geração independente de luz, ou seja, eu não preciso mais gerar um sinal luminoso para poder ler a base, que é a tecnologia do Ion Torrent. Então aqui o sequenciamento de nova geração, ele é livre desse viés, né, desse bias que a gente fala no inglês, o viés das clonagens por amplificação em organismos hospedeiros. Tá? Então tudo isso leva a uma menor manipulação humana, maior automatização, maior eficiência e isso, menor custo por base de DNA sequenciada. Tá? Então as características básicas aqui eu coloquei, né, do sequenciamento de Sanger e do sequenciamento Illumina, que é atualmente o mais utilizado no mundo. Né? Então nós vimos aqui a reação de Sanger, tá? As características gerais, vocês leiam, se tiver dúvida, traz para a gente lá no Senado Molecular. E a reação Illumina, olha lá, é uma reação que é feita em bancada, tá certo? Então eu parto de um DNA que é isolado, que eu quero sequenciar. Esse DNA é fragmentado para criar uma biblioteca de DNA, a gente vai ver logo em seguida, tá certo? Então esses muitos fragmentos, né, que representam o genoma todo,
Tá? Em seguida, todas as etapas são automatizadas, uma vez que é criada a biblioteca. Tá? Então, fragmentos simples, tem o vídeo para ver, né? Simples fita da biblioteca são amplificados numa superfície sólida, na verdade, uma superfície de vidro, e envolve uma nanotecnologia. Né? Então, essa superfície vai sendo banhada pelos reagentes. Olha lá, os reagentes que a gente já conhece, a DNA polimerase, nucleotídeos, tampão, tá certo? Então, essa amplificação na fase sólida, um PCR em fase sólida, vai amplificar a partir de um fragmento de DNA simples fita da biblioteca até 1000 cópias, formando um cluster, um agrupamento de DNAs, aqui no caso, né, que são cópias do mesmo DNA de origem, tá certo? Que uma vez esse cluster gerado, aí, a partir daí é que vai ser realizado o sequenciamento do DNA propriamente dito, tá? Utilizando uma metodologia que é similar à de Sanger, pois utiliza de desoxirribonucleotídeos marcados com fluoróforos, tá certo? Então, essas cerca de 1000 cópias que estão no cluster, né, uma vez que é adicionado um de desoxirribonucleotídeo e emite a fluorescência, esse sinal das 1000 cópias, ele é detectado, tá certo? E as bases vão sendo lidas, então, uma a uma. Tá? E o tamanho médio aqui da leitura da tecnologia Illumina está aqui em torno de 150 bases. E isso varia bastante, viu, pessoal? Em função do tipo de equipamento, a Illumina tem vários tipos de equipamento, que ele é mais uma quantidade maior de amostras ou menor de amostras, e também dos kits, dos reagentes utilizados. Então, isso está sempre evoluindo aí no mercado, tá? Seja os equipamentos, seja os kits, a química que envolve esse sequenciamento. Tá? Então, aqui, né, como a gente falou, até 2005, dependia então dessa propagação em células hospedeiras, e o de nova geração com essa amplificação livre do viés da clonagem e amplificação. Tá? Então, levando enfim, a uma otimização de todo o processo. Tá? Isso aqui é para mostrar essa lei de Moore, que é uma lei que foi, enfim, proposta na década de 60 para o desenvolvimento dos hardwares, né, dos equipamentos de computação. Tá? E ela vem sendo aplicada, ela diz que, no caso da lei de Moore, né, que a cada 18 meses, isso é aplicado para a computação, né, 100% da velocidade de processamento é incrementada. E no caso aqui do sequenciamento de DNA, a gente olha aqui, ó, 2005 eu falei para vocês, o desenvolvimento dos equipamentos, da tecnologia, na verdade, de nova geração, e logo a partir de 2007, quando esses equipamentos foram para o mercado, o 454 e o início da Illumina, o que a gente vê aqui, pessoal, é o custo por sequenciamento de 1 milhão de bases, tá certo? Então aqui, olha, até 2007 eu tenho um custo equivalente a o que o que custou o sequenciamento do primeiro genoma humano. Então, um custo muito alto, tá? Que eu tenho, por exemplo, 10 mil dólares, desculpa, 10 mil dólares por milhão de bases lidas, tá certo? E olha, a partir daqui, com o advento do sequenciamento de nova geração, a queda do preço do sequenciamento, tá certo? Então, ele vai lá para algo em torno de centavos de dólares. Tá? Então, isso mostrando que os equipamentos leem cada vez mais rápido e com maior eficiência e menor custo. Tá? Então, isso levou a essa possibilidade de acumular tantos dados, tá? E você, no nosso caso, né, levar aí, por exemplo, ao sequenciamento do SARS-CoV-2, toda essa luta que a gente está fazendo contra o coronavírus, muito em função também da potência que tem o sequenciamento de DNA hoje em dia. Tá? Então, a gente diz, né, que o sequenciamento de nova geração, NGS, New Generation Sequence, eles são baseados no sequenciamento paralelo, tá? Porque eu sequencio muitos fragmentos de DNA ao mesmo tempo, de maneira massiva e paralela, uma quantidade enorme ao mesmo tempo. Tá certo? Então, enquanto o sequenciador, por exemplo, Sanger, né, a gente viu lá que ele poderia processar 96 fragmentos por vez na plaquinha de ELISA, os sequenciadores de nova geração podem ler, olha pessoal, centenas de milhões de fragmentos ao mesmo tempo, no caso da tecnologia Illumina. Tá? Algo em torno de 600 milhões de leituras ao mesmo tempo, a um custo assim muito mais baixo do que foi utilizado no sequenciamento do
via sangue. Tá? Então, a plataforma Illumina tem várias coisas escritas aqui que eu não vou ler, a gente vai se focar mais no vídeo, tá? E para o Senado Molecular, vamos esclarecer as dúvidas. Tá? Então, aqui tem o vídeo do sequenciamento de nova geração. Então, eu isolei o DNA, como a gente viu. Ele é fragmentado, o DNA é muito grande para trabalhar fragmentos menores. Aqui fragmentado por ultrassom. E aqui adaptadores, igual a gente usou lá no nosso ateliê de clonagem. Liga adaptadores nesses fragmentos, corre um gel, a gente corta o gel num fragmento aqui, com fragmentos desse tamanho de base aqui, entre 200 e 300 pares de base, e agora a gente vai trabalhar, pessoal, numa plataforma como se fosse de PCR, ó, primer, polimerase estendeu, primer, essa sequência conhecida, tá certo? Aí, novamente, e eu vou ter então aqui, olha, o que eu quero ler, a sequência de interesse e os primers com sequência conhecida que vão favorecer a amplificação clonal aqui em fase sólida, um fragmento simples fita, que vai sendo, ele faz essa ponte, ele vai ligar, isso aqui são primers, que eles se anelam nos adaptadores e vão sendo amplificados, então formando um cluster de até 1000 sequências idênticas, que são então utilizadas para o sequenciamento propriamente dito, que vai acontecendo aqui, vai adicionando os desoxinucleotídeos, e na verdade os nucleotídeos marcados com fluoróforos, tá certo? E aí eu vou ter então o sequenciamento em paralelo desses 600 milhões de leituras ao mesmo tempo, tá? É algo realmente impressionante. Bom, aqui eu tenho um exemplo, então vocês imaginem uma câmera, é uma câmera CCD, uma câmera, como se fosse uma câmera fotográfica, né? Que ela está enxergando, aqui isso aqui está parado, né? Ela está enxergando os diferentes clusters, tá? Então aqui, por exemplo, o equipamento, ele vai e injeta o C, tá certo? O nucleotídeo C marcado com fluoróforo específico. Tá certo? Então aqui, nesse cluster aqui com os 1000 fragmentos, há um sinal luminoso que o equipamento vai ler e vai falar, olha, é um C, tá certo? Na segunda sequência, porque aí o equipamento lava todos os reagentes, adiciona novamente, vai adicionando os nucleotídeos um por vez, tá certo? E aí ele vai lendo nos clusters aqui, por exemplo, C, 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 nesse cluster. Nesse cluster de cima, ele está lendo, tá? Sequencialmente, C, A, T, C, G, T, tá certo? Então ele consegue ler fragmentos, os 600 milhões de fragmentos, de uma vez só, tá certo? Massivamente, de maneira paralela, como a gente fala. Tá? Então, uma vez que eu tenha todo esse sequenciamento massivo, né, eu tenho aqui o genoma de referência, por exemplo, o genoma humano, e aí o computador, os programas, eles vão então começar a procurar sequências que são complementares aqui para poder alinhar e formar então esses contigues de sequências, tá certo? E nesse caso aqui, olha, ele vai ver a cobertura, tá vendo? Lembra que eu falei para vocês que no sangue a gente tinha uma cobertura que era menor, 5 vezes, quando muito 10 vezes? Olha aqui, aqui eu vou ter cobertura de 30 vezes ou até 500 vezes, tá? Quando eu estou trabalhando, por exemplo, tentando identificar mutantes do SARS-CoV-2, eu tenho interesse em ter uma cobertura muito grande para que eu tenha muitas sequências passando pelo mesmo local para me certificar de que alguma modificação de base que eu verifique nas leituras seja referente ao processo biológico, uma mutação no vírus e não um erro no processo de sequência. Tá certo? Então aqui eu não vou ler tudo isso, tá certo? É mais ou menos o que a gente falou. No Senado Molecular a gente discute isso, tá? Então, 1000 cópias geradas, falamos disso, PCR em fase sólida, como acontece, mostrado lá no vídeo, tá? Então, a leitura paralela e massiva dos milhões de fragmentos de DNA. A outra tecnologia da terceira geração já não precisa de uma amplificação clonal. Nós vamos sequenciar uma molécula de DNA apenas em tempo real, tá certo? Então aqui nós vamos ver o vídeo, como que isso acontece. Então eu não preciso mais de fazer uma amplificação nem numa célula, como foi sangue,
numa E. coli, numa bactéria, nem no caso do Illumina, que foi aquela PCR em fase sólida. Nesse caso aqui, a característica é que eu consigo fazer leitura de fragmentos de DNA grandes, tá certo? Então aqui no equipamento eu tenho esses buraquinhos aqui que é tamanho nanométrico. Eles têm 70 nanômetros de altura por aproximadamente 40 de largura, tá? Então, dessa maneira, o que acontece, pessoal? Fica um ambiente onde não tem problema da luz ambiente. Então, o sinal de um nucleotídeo adicionado no DNA, na síntese, ele é detectado pelo aparelho, tá certo? Como a gente vai ver, aqui ele está explicando, né, essa técnica nanométrica. Olha, esse pocinho aqui tem 20 zeptolitros, ele é muito pequenininho, tá? Então, nesse pocinho aqui é imobilizada a polimerase aqui embaixo e aqui eu tenho um DNA simples fita, tá certo? Então, o equipamento vai colocando os nucleotídeos e a polimerase vai, então, adicionando os nucleotídeos complementares à fita molde. Tá? A característica é que esse ambiente nanométrico aqui permite com que o equipamento identifique aqui os fluorocromos emitidos com a adição de apenas um nucleotídeo, tá certo? E então ele emite um sinal luminoso referente ao fluoróforo utilizado e aí o equipamento vai lendo em diversos pocinhos, logicamente, tá? A gente vai ver no final, podendo fazer então um sequenciamento paralelo e massivo, né? Nesse caso aqui é uma tecnologia que está sendo desenvolvida, o equipamento consegue ler, no caso aqui, em torno de 20 mil, eu acho que talvez já esteja em 50 mil sequências por vez, mas essa tecnologia sempre vai avançando. Olha aqui, pessoal, acontecendo em paralelo todos esses sequenciamentos e pode ser tudo escalonado, tá certo? Aqui nessa célula de sequenciamento, que vai estar aqui nessa linha, você imagina cada um aqui dentro e aqui 8, né? Aqui tem esses 8 packs aqui, né? Colocados ali para aumentar a minha performance. Bom, aqui está a PacBio, ele falando, ó, isso aqui é interessante de mostrar, pessoal, a Roche Diagnostics, ela interrompeu a sua linha do 454, porque qual que é a questão? A tecnologia da Roche era muito cara, então o que eles fizeram? Eles interromperam a linha deles e começaram a investir nos competidores do Illumina, que foi a empresa que se tornou a líder do mercado. Então aqui, por exemplo, olha, já lá em 2013, já faz um tempo, a Roche investindo na PacBio, né? Então aqui também, falando do que a gente falou agora, vocês podem ler. Gente, isso aqui não é para ler para agora, eventualmente você vai fazer uma seleção de emprego, de estágio, por exemplo, num laboratório de diagnóstico molecular. Lembra da aula, lembra da nossa aula, volta lá, dá uma lida, atualiza, porque isso está sendo uma evolução muito rápida dessas tecnologias, mas sabendo essa base, fica muito mais fácil você compreender e acompanhar o que vai estar sendo realizado no momento em que você precisar resgatar e atualizar essa informação. O Ion Torrent, então, é a 4ª geração, né, que já não depende, na verdade, de emissão de luz, já não tem mais nucleotídeo marcado com fluoróforo. Mas o interessante dessa metodologia é que é baseada, gente, na pesquisa básica. Por quê? Porque ele vai mostrar ali, mas eu estou falando agora, quando a polimerase adiciona o nucleotídeo complementar ao nucleotídeo da fita molde, libera-se um próton. E nessa máquina aqui, esse próton liberado na reação, ele vai ser detectado diretamente pelo microprocessador do equipamento, tá certo? Então isso elimina a etapa de ter uma detecção luminosa, tá certo? Que, na verdade, quando a detecção é direta, você não só faz uma leitura que é mais rápida, mas na medida em que vai evoluindo, que os processadores de computador vão ficando mais rápidos, essa tecnologia também vai ficando mais rápida. E é o equipamento mais barato, como a gente vai ver no fim. Então, por exemplo, o Ion Torrent é um equipamento que a gente encontra, por exemplo, no Brasil. E a tendência é que esses equipamentos, pessoal, se tornem como um aparelho de PCR, que no começo era muito caro, existia apenas em alguns laboratórios e hoje em dia a gente encontra em praticamente todos os laboratórios. Então, é uma tendência. Tá? Então, vamos ver aqui
como que funciona, né? Eles falam que é um sequenciamento por semicondução, semicondutor, tá? Porque o próton é liberado, ele é detectado pelo microchip, tá? Um microchip normal, como o de celular que a gente tem, tá? Então ele vai mostrar aqui como que funciona. É como se fosse um mini pHmetro. Olha lá, utiliza o processador da câmera fotográfica do nosso celular, tá? Vamos ver aqui. Também tem os pocinhos, tá? Como a gente viu nas outras tecnologias, nanotecnologia, né? Então, aqui também é preciso que o DNA seja fragmentado e que ele seja multiplicado, tá? Ele tem que ser clonado aí in vitro, clonado aqui com essas esferas, aqui tá os primers, né, complementares aos adaptadores, tá certo? Então aí você coloca, cada uma dessas é uma sequência única, simples fita, e aqui, olha, vai enchendo com os reagentes, tá certo? E aí ocorre o sequenciamento. Então vamos lá. Aqui tem o DNA simples fita, na medida que a base complementar vai sendo adicionada, uma base que é adicionada libera um próton. Olha lá, e esse próton que é detectado pelo semicondutor do equipamento, que está aqui, olha. Tá vendo? Ele vai lendo aqui como se fosse um pHmetro mesmo. Corresponde a um C. Gente, corresponde a um C por quê? Porque o equipamento adicionou um C aqui nessa etapa, tá certo? Então o equipamento sabe o nucleotídeo que ele está adicionando, tá? Se der o sinal, ele dá a leitura. Se não tiver a complementaridade, não dá a sequência naquele momento. Então aqui, por exemplo, ó, soltou um próton, ele leu ali um C, tá? Complementar ao G da fita molde. Próxima etapa, ele vai colocar uma timina. Tá? Ele põe a timina, não pareou nada. Guanina também não pareou nada, não deu nenhum próton. Colocou adenina, olha. Uma adenina, duas adeninas, dois prótons. Ele leu A e A. Dois prótons, A e A. E assim ele vai fazendo a sequência. Tá? E com isso, sequenciamento paralelo massivo. Também aqui no caso são dezenas de milhares de sequências ao mesmo tempo. Tá? E essa tecnologia se diz uma tecnologia rápida, tá? Ela é uma tecnologia onde o equipamento é mais barato e os kits também são mais baratos. Tá? E ela vem aumentando muito a sua performance, porque na medida em que vai evoluindo os processadores de computador, é uma tecnologia que vai avançando junto. Tá? Então esse é o Ion Tor, tá vendo? Sequencing for All, uma tecnologia que não é tão cara quanto as outras. Ok? Aqui fala qual é a tecnologia, né? Um sinal eletrônico, enfim, não vou ler isso aqui. Se alguém, eventualmente, eu vou ler e tiver alguma dúvida ou algum esclarecimento, traz para a gente no Senado Molecular, tá certo? As aplicações. E, finalmente, a tecnologia nanopor. Tá? Então, vamos pensar assim, pessoal. A tecnologia do Illumina faz leituras pequenas, tá? De 150, hoje em dia já tem 300 bases, tá? Dependendo do equipamento, pode ler um pouco mais. A tecnologia do Ion, que a gente acabou de ver, também faz sequências pequenas, ou seja, curtas, short reads, né? A leitura, curtas, também da ordem de 150 nucleotídeos, tá certo? Já a tecnologia do PacBio que a gente viu, né, que é aquela tecnologia que sequencia um fragmento de DNA único, né, em tempo real, faz uma leitura, na verdade, a gente vai ver ali no final, a gente vai reforçar isso, de alguns milhares de bases por leitura. É a mesma coisa no nanopor. Tá? O nanopor pode ser feito então, em equipamentos maiores, mas pode ser feito também aqui nesse equipamento pequenininho. Tá? Então vocês imaginem, vocês indo no campo, fazendo lá uma extração de DNA naquele campo e já processando a amostra e fazendo o sequenciamento. Tá? Isso é uma realidade, não é ficção científica, é a realidade mesmo. Tá? O MinION. Vamos ver a tecnologia como funciona. Como o próprio nome define, é nanopor. E esse poro, vamos lembrar lá da bioquímica, gente, é uma proteína, é um poro. Lembra daqueles poros de membrana? Né, que estão ancorados na membrana, olha aqui, como se fosse ancorado na membrana, e
ele vai virar, a gente vai ver o poro aonde vai passar o DNA. Simples fita, tá certo? Então, essa proteína poro está ancorada numa membrana sintética, aqui no caso dessa plataforma, tá certo? Que a gente vai mostrar logo ali em seguida. Olha, tá aqui, tem uma diferença de potencial elétrico, tá certo? Então, na metodologia, eu pego um fragmento de DNA grande, tá certo? Aqui vai ter um acoplamento da polimerase ao poro, a gente vai ver aqui em seguida, ó, tem um fluxo de íons, um potencial de membrana, tá certo? Olha que interessante. Aí coloco o meu DNA. Ó, aqui ele mostrando, né, qualquer molécula que passe pelo poro vai alterar o potencial de membrana e o aparelho consegue detectar. Em função o que, pessoal? Da geometria da molécula. Uma molécula maior altera mais o potencial de membrana. Esse é o princípio da tecnologia. No caso do DNA, o que vai diferenciar é o tipo de nucleotídeo que vai estar passando. Olha a polimerase. Ela vai, então, colocando aqui a polimerase com o fragmento de DNA, ela vai colocando aqui uma base por vez pelo poro e cada nucleotídeo vai alterar de maneira específica o potencial de membrana, tá certo? Então, olha lá, ela lê, na verdade vai lendo aqui o equipamento, né? Vai adicionando um fragmento muito grande, dupla fita, e aqui, olha que interessante, pessoal, ele lê as duas fitas, a fita senso e a fita antissenso, ao mesmo tempo, porque tem um tratamento químico no DNA que ele forma um grampo no final ali onde a dupla fita termina, tá certo? Então, com isso, eu consigo ler uma fita e conjuntamente a outra fita. Então, já tem uma confirmação da leitura. Olha lá, leu uma fita, aí ele vai ler a outra fita. Tá certo? Então, isso é a tecnologia nanopore. Isso aqui também é uma tecnologia que já está sendo utilizada. Tá certo? Essas tecnologias, seja o nanopore, o IO ou o PacBio, ainda não tem o poder de competir com a tecnologia Illumina. Tá? Então, são tecnologias que são complementares. Vamos para o final desse vídeo. Ó, aqui a gente tem esse cartridge, né, que é essa caixinha aqui que é feita para você colocar o DNA e tudo acontecer lá dentro, então cada vez menos utilizando a manipulação humana, e você pode ter o mini ion, que é esse equipamentinho pequenininho onde eu ponho a amostra e no meu laptop eu vou ter a sequência, tá certo? Então isso é uma realidade aí do futuro de vocês, do meu, do nosso, tá certo? Do futuro profissional aí de vocês, dos exames que a gente vai fazer, está fazendo, tá? Da medicina personalizada, muitas aplicações. Bom, então os usos, né, do NGS, a gente vai falar mais ainda na outra semana. Olha lá, medicina personalizada, tá? Então vamos pensar, gente, medicina personalizada. Um exemplo, teste do pezinho, algo tão importante. Vocês vão ter aula com a professora Eliana, aula de câncer, converse com ela, tá certo? Então pode ser a medicina personalizada, pode ser mesmo o teste para doenças genéticas, tá? Então também pode ser para genômica populacional, vamos pensar aí na Covid-19, tá certo? Diagnóstico, pesquisa, tratamento de câncer, metagenômica a gente vai ver na próxima aula, sequenciamento de RNA no caso de DNA complementar, tá certo? Então pode ser o DNA forense, então usos múltiplos para essas tecnologias de sequenciamento de nova geração, tá, pessoal? Então isso a gente tem que ter em mente, que é algo que está no horizonte profissional, mas também no nosso horizonte humano, tá certo? Se a gente pensar aí nos recursos da medicina, das análises clínicas. Então aqui, ó, do que a gente viu, a gente poderia então, nos NGS, né, poderíamos dividir aqui a tecnologia Illumina e a Ion Torrent, que geram leituras curtas, então os short reads, tá? Bastante utilizado então em ressequenciamento de genomas, tá? Por exemplo, o genoma humano, tá? Já foi sequenciado, hoje em dia cada vez mais são sequenciados genomas humanos porque o custo está baixo, tá certo? Então, por exemplo, existem
padrões de sequenciamento que identificam tipos, por exemplo, de câncer, tá certo? Então, no diagnóstico molecular, você vai então fazer o ressequenciamento, por exemplo, do genoma humano em diferentes indivíduos, tá? E dentro de uma perspectiva populacional. E as leituras longas, por exemplo, o PacBio, a tecnologia já está lendo 40 mil bases, né, ou pares de base por leitura. Olha a diferença aqui para esse que é de 150, 200, 300 bases por leitura, aqui 40 mil. Tá? E o Nanopore, foi publicado um artigo aqui em 2018, que foi feita uma leitura de 2 milhões de bases de DNA lida numa leitura só. Tá certo? Então, nesse caso aqui, as leituras longas, elas são bastante úteis, por exemplo, para fazer o sequenciamento de novo de genomas. Tá? E aqui, de novo, não significa ressequenciar algo que já foi sequenciado, mas sequenciar algo novo, ou seja, um genoma de um organismo ainda não sequenciado. Tá? E se pensarmos na riqueza de biodiversidade que nós temos no nosso país, a utilidade que pode ter esse tipo de tecnologia para a gente poder conhecer esses organismos, esses sistemas que fazem parte da nossa biodiversidade. Tá? Aqui um painel comparativo das diversas tecnologias, isso aqui está publicado em 2015, tá? Então já está um pouquinho desatualizado, mas isso aqui ano a ano a gente tem que atualizar. Tá certo? Então vou fazer uma entrevista de emprego, uma entrevista para um estágio, procura dar uma atualizada, tá certo? Mas o importante é saber Illumina e IO, leituras curtas, PacBio e Nanopore, leituras longas. O que se tem feito hoje em dia é, muitos genomas que foram sequenciados por sangue estão sendo ressequenciados com essas tecnologias para poder confirmar, para poder sequenciar outros indivíduos, para sequenciar populações de indivíduos, por exemplo, de uma determinada espécie, tá certo? Ou então utilizando leituras de fragmentos grandes para poder confirmar a montagem de genomas feitas a partir de sequências pequenas, tá certo? Porque quanto maior a leitura, mais fácil eu montar a sequência completa de um genoma, por exemplo. Tá? E aqui eu atualizei, isso aqui é do finalzinho do ano passado, tá? Dessa Centro Europeu de Prevenção de Doenças, de Controle e Prevenção de Doenças, em relação ao sequenciamento do SARS-CoV-2. Tá certo? Então, é uma nota técnica, né? As tecnologias recomendadas. E aí vai variar a tecnologia em função das aplicações. E se a gente for olhar aqui, olha, tem Illumina, tem IO, tem Nanopore, tem PacBio, tá? Então é isso que eu falei para vocês, em função da aplicação, tá certo? Em função do custo, tá certo? Você vai escolher o tipo de plataforma que você pretende utilizar. Então, eu tenho que saber todos os detalhes? Não, mas sabendo os princípios, você já pode, por exemplo, argumentar com os técnicos que respondem, enfim, que trabalham nessas empresas e para quem você vai poder se orientar na hora de uma escolha. Bom, aqui para mostrar então, né, em 2020, agora, né, ano passado, como esse mercado global, né, de sequenciamento de nova geração evolui. Olha aqui, de 2,5 bilhões de dólares em 2014 para 8,7 em 2020. Então isso aqui, como eu sempre falo para vocês, pessoal, o mercado, o business aqui aumentando, mais emprego, mais empresas, tá? E, na verdade, o workflow, né, que seria todas as etapas do sequenciamento de nova geração, então ele pressupõe tudo que é pré-sequenciamento, tá? Então, isolamento de DNA, tá certo? Construção de bibliotecas, tá? Os kits relacionados, a plataforma em si, tá? Ou seja, os equipamentos, os serviços, análise de dados, tá? Então eu tenho aqui a tecnologia da informação, né? Guardar os dados e o management, né? Quer dizer, como que eu vou trabalhar esses dados. Então as empresas também oferecem esse tipo de serviço. Tá? Então nós podemos fazer isso no laboratório ou na empresa, mas também as empresas, a Illumina, por exemplo, oferece auxílio, né, para todas essas etapas. Tá? Então aqui as diversas aplicações, a gente vai falar mais sobre isso.
Estou trabalhando com sequenciamento de nova geração, tá? Então tem os blogs, esse é um blog bastante ativo, tá? Onde eu tenho alguma dúvida, eu vou lá conversar nos fóruns. Isso é sempre muito importante, tá? Você ter o seu networking. De repente você chega lá na entrevista do emprego, do estágio, e fala, olha, eu sigo o SecAnswer, já resolvi um problema, se tiver um problema eu vou lá e converso com as pessoas com que eu interajo. Isso vai ser um diferencial para vocês. Gente, dúvidas, anotem, tragam para a gente, por favor. E finalmente, só para mostrar, pessoal, aqui, que o genoma humano foi sequenciado a 3 bilhões de dólares, um genoma, e o desafio agora é sequenciar o genoma humano a 100 dólares, tá certo? Então já existe aqui promoção, tá, oferecendo aqui o sequenciamento do genoma a 200 dólares, tá certo? Mas hoje em dia o preço, digamos assim, de mercado é por volta de 600 dólares para sequenciar o genoma inteiro. E isso, pessoal, traz questionamentos éticos que nós discutiremos depois. Muito obrigado.